Irmão, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 8. Deixe-a aberta. Nós vamos orar, depois eu farei a leitura deste capítulo. Josué, capítulo 8. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, fala conosco nessa noite. Lemos a Tua palavra, cantamos louvores ao Senhor, oramos, dizimamos e ofertamos, mas neste momento nós temos uma grande carência, que é de ouvir a voz do Senhor, para sermos alimentados, encorajados, animados, disciplinados se necessário for, mas sobretudo, ó Deus, para que pareçamos mais e mais com o Senhor na medida em que somos lavados pela palavra, segundo a ação do Espírito. Age em nós, a começar em mim, dando-me, ó Deus, inclusive a capacidade de explicar e aplicar esse texto fielmente, como bom despenseiro do Senhor. Oramos, entregando a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, e tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Josué capítulo 8, farei a leitura deste capítulo, que diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, e segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se formaram a emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão,
porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade, a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, as ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Meus irmãos, não é incomum encontrar aquelas pessoas que, tendo cometido pecados contra o Senhor, e mesmo depois do arrependimento, o verdadeiro arrependimento, eles ainda tenham dúvidas acerca da bondade de Deus para consigo. São pessoas que, uma vez que pecaram contra Deus, elas agora estão em dúvidas, porque elas questionam: será que Deus será favorável? Permanecerá favorável a mim, uma vez que pequei contra Ele? E por não encontrarem a resposta correta à luz da Escritura, muitas desanimam e algumas até abandonam o caminho. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos exatamente o inverso. Pois a vitória do povo de Israel sobre Ai é a prova inconteste de que Deus concede uma nova chance para todo aquele que se arrepende verdadeiramente. Este texto é esperança para mim e para você, de que há no fim do túnel um Deus que nos aguarda e que vai até nós
e que nos tira do lamaçal do pecado e nos dá verdadeiramente uma nova oportunidade. Se você lesse a sua Bíblia e Josué fosse composto de 7 capítulos apenas, e este capítulo 7 fosse o evento aqui relacionado com Acã, e aqui parasse o texto, nós não teríamos mais outra oportunidade. Mas eis que Deus em sua graça nos dá o capítulo 8, para que aquele povo que viu a queda de Acã e de sua família, a sua justa condenação por seu pecado, também pudesse perceber no mesmo Deus a esperança de uma vida nova, diferente, vitoriosa por meio do Senhor. Esse texto de fato nos mostra que há esperança em Deus para todo aquele que verdadeiramente se arrepende. Se você ler comigo esse texto de Josué, rapidamente verá que nesses capítulos iniciais, portanto de 1 a 7, você tem as ações miraculosas do Senhor em benefício do seu povo. Deus então faz aquele povo andar pelo deserto, e agora diante do rio aqui, Jordão, atravessam o rio a pé enxuto, um milagre. Depois esse mesmo povo presencia outro milagre do Senhor, quando derrota o povo de Jericó, gritando, as muralhas caem, e eles invadem a cidade e tomam tudo. Mas esse povo que experimentou grandes vitórias, agora presencia uma grande derrota, diante de um povo muito menor, o povo de Ai, de maneira tal que aqui eles são enviados a esta nação, como se vê aí no capítulo número 7, o povo de Ai, e saem de lá derrotados. Uma pequena investida com poucos homens, mas eis que muitos israelitas morrem e os demais saem de lá correndo com medo. O coração desse povo fica amortecido, usando a palavra bíblica, derretido diante daquela derrota. E Deus então mostra que o problema da derrota foi pecado, e que esse pecado precisaria ser tratado, como de fato o foi, na pessoa de Acã e de sua família. Mas o que fazer agora? Então eu quero que você olhe para mim, comigo, nesse texto, e veja que Deus nos dá a nova oportunidade por meio de 3 verdades que estão claras nesse texto. Primeiramente, Ele concedendo a sua graça. Deus nos dá nova oportunidade, primeiramente concedendo o quê? A sua graça, para todo aquele que se arrepende. Versos número 1 e 2 falam sobre isso. Depois você vai ver Deus também nos dando nova oportunidade, na medida em que a partir do verso 3 até o verso 29, Ele entrega em nossas mãos os nossos inimigos, nos permitindo assim derrotá-los. E em terceiro e último lugar, Deus nos dá nova oportunidade na medida em que nos permite renovar a aliança. Então concede a sua graça, nos dá vitória sobre os nossos inimigos e nos permite renovar a sua aliança, versos de número 30 a 35 deste capítulo. Então vejamos ponto a ponto. Primeiramente, Deus nos concede a sua graça. Observe comigo os versos número 1 e 2 deste capítulo. É dito assim, dito-se o Senhor a Josué. Primeira evidência da graça de Deus nesse texto é Deus quem procura a Josué e não o inverso. E é exatamente essa a postura do pecador. Lembre que quando Adão pecou, ele fugiu da presença do Senhor, mas Deus foi ao seu encontro, e esta é uma manifestação graciosa do Senhor. Deus vai até Josué, e não somente isso, e aqui você tem mais uma evidência da graça de Deus, quando o próprio Deus encoraja Josué, dizendo o quê? Não temas, não te atemorizes. Essas palavras já foram ditas a Josué em outro tempo, antes da derrota contra o povo de Ai, e agora são repetidas novamente, para que ele entendesse que Deus não o abandonou, e muito menos ao povo, e estava com ele naquela circunstância nova, após o arrependimento. Mas você tem mais uma outra prova da graça de Deus nesse texto. Ainda no verso de número 1 do capítulo 8, lemos assim: toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai.
Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus agora faz com que Josué não somente encoraje-se a si mesmo através das palavras do Senhor, mas também tome o povo e retome a batalha. Guerreie novamente. Não era para ficar prostrado, pelo contrário, era para se reanimar e retomar a luta. E isso debaixo da graça de Deus. Não para por aí. Deus, em sua graça, agora promete a vitória. Verso 2: farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu quê? Rei. O que foi que o povo de Israel fez a Jericó e ao seu rei? Derrotou. Então Deus está dando aqui uma promessa de vitória. Vocês vão fazer assim. Observe, irmãos, que isso aqui é muito importante também, dentro desta manifestação graciosa do Senhor, porque eles acabaram de perder para este mesmo povo. E agora Deus está dizendo que vocês vão o quê? Vencer. Graça de Deus. Como se isso não bastasse. Ainda no verso 2 ele diz: somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu quê? Gado. Além da vitória, bênçãos materiais. O que é isso? Expressão da graça de Deus. Quando o povo de Israel lutou contra Jericó, Deus disse: não toque nada. Primeira batalha, despojo era do Senhor. Acã fez o que Deus não ordenou e padeceu, e fez o povo padecer por isso. Agora Deus, em sua graça, está dizendo o que ao povo? O despojo é de vocês, pode pegar, é para vocês. Bênção, graça de Deus na vida desse povo. E finalizando, a graça de Deus exposta aqui nesse texto, no final do verso 2, quando ele concede estratégia para a vitória. Veja aí: põe emboscadas a cidade por detrás dela. Aqui você tem de maneira embrionária o que o povo fez, e que está aqui bem destrinchado, dos versos número 3 até o verso 29, mas também isso era a graça de Deus. Por que, pastor, isso é graça de Deus? Porque lembre que no evento anterior, contra o povo de Ai, o povo tentou fazer, o povo de Israel, do jeito que eles achavam melhor. Pegou uma pequena quantidade de homens, não considerou a dureza que a batalha poderia trazer, e foram derrotados. Agora Deus disse: não, vocês não vão desta forma, vocês vão do meu modo. A estratégia para esta batalha eu concederei a vocês, e será através de uma emboscada. Então, logo no início desse texto, você já percebe que Deus concede uma nova oportunidade a todo aquele que se arrepende, demonstrando para este a sua graça, favor imerecido. Tudo que você não tem direito, eu estou lhe dando neste momento. Eu quero aplicar isso aqui rapidamente para nós, porque uma das coisas que as pessoas que pecam e que se arrependem podem trazer no seu coração, como disse no início, é a dúvida se Deus ainda será gracioso com eles. Mas o que esse texto nos mostra é que sim, Deus continuará agindo graciosamente conosco. E eu quero ilustrar isso, irmãos, com a vida do apóstolo Pedro. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. O Senhor Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, teve várias conversas com Pedro e com seus discípulos, certamente. Mas em uma delas, ele alertou ao apóstolo Pedro de que ele haveria de traí-lo, negando-o 3 vezes. O que aconteceu? E se Pedro, de fato, não tivesse se arrependido, e lembre que o arrependimento é graça do Senhor, esse texto não teria sido escrito. E veja como Deus faz. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, verso de número 15. Depois que Pedro trai ao Senhor Jesus Cristo, ele então, o Senhor Jesus Cristo é morto, sepultado, ressuscita e aparece aos discípulos. E ele vai ter uma conversa muito particular com Pedro. E veja a graça de Deus restaurando Pedro ao ministério. Verso 15 de João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse o quê? Apacenta as minhas o quê? Ovelhas. O que é isso? Graça para aquele que está arrependido dos seus pecados. Meu querido irmão, lembre disso. Se você, por graça de Deus, foi conduzido ao arrependimento, não se esqueça que Deus lhe considerar maior graça para que você persevere nos caminhos do Senhor. Nem tudo está perdido quando temos ao Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que esse texto nos ensina, que é prova dessa chance que Deus nos dá, está aí nos versos número 3 a 29. Eu não vou ler estes versos novamente, mas deixe-me expor aqui a situação. No primeiro momento, como eu disse, o povo de Israel tentou lutar contra Ai e fez tudo errado. Levou um contingente, um efetivo pequeno, usou a estratégia errada, porque era uma região que também tinha uma boa percepção de combate, facilidade para combater. O povo de Israel não pensou em nada disso, quis fazer e fez. Agora Deus diz o quê? Não é assim. Você vai combater de acordo com a minha estratégia. A primeira coisa que Deus mostra é que ao invés de levar 3.000 homens, eles deveriam levar 30.000. E um certo escritor disse assim, que isso aqui joga por terra a soberba de Israel, né? Se achou boa demais, poderosa demais a nação, e disse: não, com 3.000 eu consigo. E Deus mostrou que não. Isso mostra que nós não devemos ser orgulhosos a ponto de subestimar os nossos inimigos, e muitos subestimam. Então Deus diz: a primeira coisa, ponha-se no seu devido lugar e entenda que inimigos também são fortes e podem lhe vencer se você não estiver preparado. Segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é que Deus dá uma estratégia que pega os inimigos no contrapé, que é a estratégia de uma emboscada. Então ele coloca um grande efetivo por trás da cidade, ok? Um outro à frente para servir de isca, e a ideia é que quando a cidade percebesse esse que estava à frente e saísse para guerrear, eles lembrassem do evento passado, dissessem: não, vamos matar estes israelitas do mesmo jeito que fizemos da outra vez, vamos perseguir. E assim eles fizeram, e saíram. Só que eles não sabiam que tinha uma emboscada preparada. Aí tem um detalhe muito importante nesse texto que eu quero que você perceba. Por favor, veja comigo o verso de número 18 desse texto, de Josué 8, verso 18, e também o verso de número 26. Observe bem o que está acontecendo aqui. O povo de Ai sai em busca do primeiro efetivo que está à sua frente com Josué, e não percebe o que está à retaguarda. Quando eles se afastam da cidade, acontece algo, que é o verso 18. Então, disse o Senhor a Josué, no meio da batalha: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Agora veja o verso 26 desse mesmo capítulo. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente o quê? Os moradores de Ai. Irmãos, o que esse texto quer nos dizer? Muito simples. Quem ordenou que Josué levantasse a lança? Deus. Você acha que o povo ganhou porque Josué estava com a mão erguida? Será que ele ganhou por causa da lança? A lança de Josué talvez fosse uma lança especial e trouxesse medo sobre o povo? Não. Esta é uma evidência clara da graça de Deus, mostrando que a vitória não foi por meios humanos, embora Deus tenha se valido de tais, mas foi por graça divina.
O ato de levantar esta lança mostrava que Deus, que é o Senhor da guerra, estava com este povo, guerreando em favor deste povo. E isso é que fez toda a diferença. E mostra para nós, irmãos, que nós só seremos vitoriosos na medida em que Deus estiver à frente, e não o inverso. Sempre Deus por nós, sempre precisaremos dele. O fato de Deus mostrar isso deveria ser significativo para esse povo, ao ponto de fazê-lo perceber que sem Deus jamais eles venceriam qualquer luta. Mas há uma outra coisa interessante aqui também. E agora eu queria que você voltasse seus olhos para o verso 27. A batalha aconteceu, os inimigos foram queimados, e agora então, o que fazer? Primeira coisa, os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a quem? A Josué. Primeira coisa, lembra o que Deus disse lá no início do capítulo? Diferente do que vocês fizeram em Jericó, agora os despojos serão de quem? De vocês. O primeiro foi meu, o segundo é de vocês. Primícia sempre para o Senhor, lembra disso. Agora olha que ironia, né? Acã se precipitou e por sua cobiça tomou do que não era seu. Resultado? Morreu. Agora o povo, quando guerreia de acordo com a vontade do Senhor, o próprio Deus lhe dá o quê? Bênçãos. Então jamais queira se apropriar daquilo que Deus não lhe deu, daquilo que não é seu, e se alegre por todas as bênçãos que Deus lhe dá na sua caminhada cristã. E esta é a melhor forma de ter algo debaixo da ordenação do Senhor. Mas há uma outra coisa interessante aqui, que também difere do primeiro evento. Observe comigo, verso agora 28. Então Josué pôs fogo a Ai, e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Então quando o povo passava, via aquela cidade em ruínas. Mas tem um outro detalhe, que se soma a este. Ao rei de Ai, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Lembra da ideia? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele tinha que ser retirado. E quando ele foi retirado, o que foi feito? Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram, por ordem de Josué, à porta da cidade. Estava destruída. E sobre ele, o rei, levantaram um montão de pedra que até hoje permanece. Irmãos, nós temos agora 2 montões de pedra para a lembrança do povo de Israel. Lembram? O primeiro, mais recente, é esse, que é um montão de pedra que aponta para a morte de quem? De quem? Do rei. E o segundo montão de pedras veio de onde? Observe comigo, no capítulo de número 7, o outro montão de pedra, verso de número 25 e 26. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Jacó até o dia de hoje. Então o povo de Israel tem 2 montões de pedra. O primeiro montão de pedra eles passariam, que era o de Acã, e olhariam e diriam assim: olha, este montão de pedra é a lembrança que nós temos da desobediência. Condenação. Aí eles passariam pela frente da cidade de Ai e viria outro montão de pedra. O rei estava ali, o rei de Ai. Qual a lembrança que teria a mente deles? Este montão de pedra é o exemplo da obediência a Deus e condenação dos ímpios. Então, em um montão, desobediência. Em outro montão, obediência. Que memorial para o povo, hein? Então você tem aqui Deus dando ao povo esta vitória, concedendo graça para vencer os inimigos, e isso depois de terem pecado
e se arrependido. Querido irmão, eu queria tirar uma lição bem simples para a nossa vida. É que Israel obteve uma grande vitória depois de uma grande o quê? Derrota. E se você está aqui hoje, está derrotado pelo pecado, o mundo lhe venceu, a carne, o maligno, de alguma forma lhe prostrou. Se você se arrepender verdadeiramente, tenha certeza que Deus em Cristo lhe concederá a vitória sobre os seus inimigos. Você não está condenado a um montão de pedras, mas uma vida gloriosa em Jesus. A terceira coisa que esse texto nos ensina, e aqui os versos de número 30 a 35, é que Deus nos dá nova oportunidade concedendo a sua graça, nos dando vitória sobre o inimigo e permitindo a renovação da aliança. O que acontece aqui? Preste bem atenção. O povo está na batalha contra Ai, vence, tem essa situação da cidade queimada, do rei que é morto e um montão de pedras é erigido sobre ele, colocado sobre ele, mas aí o povo para fazer o quê? Eles vão caminhar deste local 40 quilômetros. Irmãos, aqui está mais uma coisa que não é aos olhos humanos normal. Por quê? Porque o normal seria consolidar a posição. Eles venceram, consolida a posição para ir novamente. Foi o que eles fizeram, exatamente o contrário. Saíram dali, andaram 40 quilômetros para fazer o quê? Aquilo que está em Deuteronômio 27. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 27. Veja comigo. Verso 11, vou ler a partir daí. Isso é Moisés falando. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte o quê? Ebal. Rúben, Gade, Assés, Zebulon, Dan e Naftali. Então, Deus já havia ordenado, através de Moisés, que quando o povo passasse o Jordão, teriam que ir para este local. E é exatamente o que Josué está fazendo. Fazer o quê? Renovação da aliança, que é mais uma expressão da graça de Deus. E aí eles chegariam nesse local, que tinha 2 montes, que era um local onde se poderia ver boa parte da terra prometida. E diante desta visão, o povo estaria ali unido, homem, mulher, velho, criança, todo mundo, todo Israel reunido para renovar a aliança. E a primeira coisa que eles fazem é erigir um altar de pedras toscas que não foram manuseadas pelo homem, onde lá é sacrificado. Depois eles transcrevem a aliança, os termos. Não sabemos se uma porção grande ou se uma lei moral, mas ali está o registro da aliança. E depois eles renovam o voto de obediência ao Senhor. O que há de importante nisso? Primeira coisa, para os ímpios. Imagine que o povo daquela época diria assim: mas o que é que esse povo doido está fazendo? Saindo daqui, em vez de consolidar a posição, está indo para lá para o quê? Eles veriam que o povo de Israel é um povo que vai viver naquela terra de acordo com um padrão excelente. Qual é o padrão excelente? O padrão de Deus, expresso na lei do Senhor. E Deuteronômio 4 fala sobre isso, na medida em que o povo vai ver os israelitas vivendo na terra da promessa de acordo com essa lei, dirão: que povo grande e sábio é esse, que tem leis tão justas e sábias, e deuses que são tão achegados a ti. Então, a renovação da aliança era um poderoso testemunho para os pagãos. Eis que está chegando o povo que não vai viver de acordo com a lei deste mundo, mas conforme o padrão santo e sábio e justo de Deus. Um testemunho para os ímpios. A outra coisa importante, eu quero que você preste atenção também, é que esses 2 montes, da bênção e da maldição,
era também algo importante para o povo de Israel, porque há pouco tempo eles tinham tido experiência, lembra? Acã morreu por desobediência, e por obediência graciosa do Senhor, eles foram vitoriosos contra Ai. Então aqueles que estavam ali naquela época sabiam muito bem qual seria o efeito prático na vida deles ao obedecer ou desobedecer. E se você quiser uma prova disso, basta ler Deuteronômio 28 e 29, que você vai ver Deus falando isto. Se obedecer, está aqui as bênçãos, estão aqui todas elas, mas se desobedecer, também estão aqui as maldições da aliança. Então o povo estava entrando numa nova terra e deveria saber que deveriam andar de acordo com a vontade de Deus. Mas há uma terceira coisa que é excelente também, é que antes de transcrever a lei e renovar o voto, o que foi ofertado ali naquelas pedras? Sacrifício foi feito. Por quê? Para que o povo entendesse que estar na terra e viver em obediência é somente pela graça daquele que haveria de morrer para nos dar uma nova vida, Jesus Cristo. Mostra, irmãos, que não é por força, eu consigo, eu vou fazer isso, não, é graça. A aliança com Deus é graça. Só houve uma época, irmãos, em que isso poderia ser feito por obras, e foi na medida em que Deus nos deu o primeiro Adão, que caiu. Ali foi forjado uma aliança de obras. Depois daquela, redenção e graça em Jesus Cristo. Então aquele povo estava ali renovando a aliança, consciente de que teria um testemunho diante dos perdidos, teria necessidade de viver em obediência, mas tudo isso debaixo da graça daquele que morreu para nos dar livre acesso ao Senhor e nos conduzir em santidade. Querido irmão, tudo isso depois que o pecado foi tratado e o povo se arrependeu. Agora pense comigo, será que nós como cristãos devemos hoje ter esperança em Deus após o arrependimento? Com toda certeza, porque o mesmo Deus que operou em Israel no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que opera em nós hoje, que nos chama ao arrependimento, que opera em nós essa graça, que é o arrependimento, e nos dispensa do seu favor continuamente, depois que Ele mesmo opera em nós o arrependimento. Sua graça em nossa vida, a vitória diante dos nossos inimigos, e a possibilidade de renovar o nosso cuidado para com Ele, por meio de uma aliança. Meu querido irmão, lembre do seguinte: quando você for disciplinado pelo Senhor, e sofrer por conta disso, porque disciplina dói, não pare aí, vá adiante, e entenda primeiramente que você é disciplinado porque é filho e Ele te ama, mas que depois da disciplina tem bênçãos de Deus para você, porque Ele quer que você seja participante da sua santidade. Então não desanime, tá? Às vezes a gente toma pancadas pesadas por causa da nossa própria desobediência, mas nessa ocasião, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, e saiba que Ele está te disciplinando porque te ama, e que se você se arrepender do seu pecado, Ele lhe conduzirá em triunfo, como fez com os israelitas. Lembre disso, isso é esperança para a sua vida. Não desanime, levante a cabeça, encoraje-se no Senhor, e Deus será contigo. A segunda coisa que eu quero que você pense, é que o caminho da obediência e da fé sempre é o melhor. Lembra disso, tá certo? O povo de Deus tem que saber que o caminho da obediência
e da fé é sempre o melhor. Se você quer saber se é ou não, lê esses textos. E você vai ver que todas as vezes que o povo de Deus obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. Então viva em obediência. Esforce-se. Use os meios que Deus deixou, mas seja obediente. Agora há pouco, no culto anterior, disse que todo aniversário, que eu faço por graça de Deus, eu recebo alguns presentes e louvo a Deus por esses presentes, mas eu sempre digo qual o presente que eu quero. E muitos já sabem. Eu quero que vocês sejam obedientes. Porque não tem nada que alegre mais o coração de um pastor do que ovelhas obedientes. Sejam obedientes. O caminho da obediência é sempre melhor. Não estou dizendo que é mais fácil. Eu estou dizendo que é o quê? Melhor. É o melhor. Quero finalizar dizendo o seguinte. Naquele dia o povo viu que Deus é bom. Usando a expressão moderna, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mesmo para o maior pecador, Deus é bom. Então que você saia daqui hoje em plena convicção disso. Que por mais trágica que tenha sido a sua vida em desobediência, se você se arrepender do seu pecado, Deus mudará o seu viver. E fará de você um vitorioso em Jesus Cristo. Eu creio que isso é muito importante para todo aquele que peregrina rumo a Jerusalém Celestial. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe com essa palavra. E que faça de você alguém que reconhece que Deus sempre concede graça para aquele que verdadeiramente se arrepende. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, graças te rendemos por teu cuidado, porque o Senhor nos ensina tudo aquilo que devemos crer e fazer para agradar ao Senhor em nossa vida. Agradecemos-te, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa prostrados. Pelo contrário, nos anima, nos encoraja, nos fortalece, para que sigamos adiante, uma vez que, por Tua graça, fomos conduzidos ao arrependimento. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, isto. Ajuda-nos a ver que as Tuas estratégias são sempre melhores na vitória contra os nossos inimigos. Ajuda-nos a perceber que temos um compromisso de obediência ao Senhor. Dá-nos graça para honrar este compromisso todos os dias da nossa vida. E te bendizemos, ó Pai, porque todo este favor chegou a nós não por qualquer mérito nosso, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome dele, portanto, que oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.